Foi assim que tudo começou. Essa igreja, ela nasceu no coração de Deus, já com o seu DNA de amor e de cuidado pelas almas. A igreja, ela começou por volta dos anos 1985, 1986, quando um grupo de mulheres, irmãs da nossa igreja, aqui do bairro do Jardim Guatemi, que frequentavam já a nossa igreja do Evangelho Quadrangular, elas estavam precisando de um cuidado, né? A igreja quadrangular daquela época ficava muito distante, elas não tinham condições de ir todos os cultos com muita frequência. Então o pastor na época iniciou um trabalho de evangelismo através do grupo de homens. E o casal escolhido foi o nosso precioso e preciosa pastor Ayrton, pastora Clotilde, meus pais. Todas as quartas-feiras eles iam até esta garagem para poder ali fazer esses cultos e mostrar o amor de Deus. Ali a igreja ela foi gerada, ali foi gerado o DNA da igreja, o DNA de amor, de cuidado, porque os cultos nessa garagem nasceram disso. Até que chegou um ponto, já tínhamos quase 50, 60 pessoas. Você imagina, 50, 60 adultos, ali tínhamos 15, 20, 25 crianças também. E o culto acontecia na garagem de uma casa. E foi nesses anos daqueles cultos que nós chamávamos de santuário. Espera só um pouquinho, tem uma história que você está pulando. E eu lembro de certa vez aconteceu uma história que marcou muito a história da nossa igreja. Vocês vão conhecer como o pastor era quietinho. Né? E nós estávamos ali com as crianças brincando, nessa época eu já estava com 8, 9 anos de idade. Quando nós entramos na cozinha da casa da família anfitriã do culto, e ali tinha a janta, né? O esposo da anfitriã, ele chegava depois do culto, do seu trabalho. E a janta era frango frito, alguma coisa assim. E nós crianças pegamos o frango e saímos comendo tudo, né? Foi quando meu pai, então, fazendo o culto, viu um monte de criança passando com um pedaço de frango na mão. E ali, então, meu pai chegou à conclusão, falou assim, não dá mais pra gente ficar aqui, já está insustentável, né? E foi no dia 7 de julho de 1990, um momento muito especial. Eu ali com 9 anos de idade, eu segurei uma plaquinha aonde meu pai fez em casa mesmo, escrito Igreja do Evangelho Quadrangular. Poucos meses depois, no dia 15 de novembro de 1990, nós então fizemos um grande culto, o lançamento da pedra fundamental, aonde a gente iniciou então a construção da nossa igreja. E assim foram os próximos praticamente 10 anos de muito sacrifício, de muito esforço, empenho de todos nós. E era esse ambiente de muito sacrifício, festa, as nossas irmãs, os homens, jovens, adolescentes, festa do pastel, festa do panetone e feijoada, tudo que a gente pudesse fazer para arrecadar ali um pouco de cimento, um pouco de areia, um pouco de pedra. E a minha mãe, a pastora Clotilde, ela fazia muito o papel pastoral, o papel da visitação. E assim como meu pai, ele foi aquele construtor físico, a pastora Clotilde, ela construiu esse DNA do amor, do cuidado, dos ministérios. Ela que fazia as reuniões, ela fazia os treinamentos ministeriais. E assim a igreja ela foi crescendo, tanto fisicamente, como também na sua identidade, na sua cultura do amor ao próximo, de cura, milagres e formação de líderes. Então, com 18 anos de idade, eu tomei uma decisão de deixar minha família, deixar a cidade aqui de Sorocaba, e lá no curso de Teologia Pastoral em Dallas, Texas, nos Estados Unidos, além ali de estar sendo preparado para servir a Deus, por onde eu pude conhecer a pastora Thalita. E nós já tínhamos esse propósito, né? Deus já tinha confirmado a nossa união. Então, 6 meses depois que eu voltei, né, dos Estados Unidos, em 4 de janeiro de 2003, nós nos casamos. E então, iniciou-se uma nova história para nós aqui da nossa igreja, quando agora nós temos a pastora Thalita junto com a gente. Ela já era pastora, eu também já era pastor antes de nos casarmos. E agora, então, ela vem para Sorocaba para acrescentar ainda mais essa história maravilhosa da nossa igreja. E foi um tempo de transição, porque o pastor Ayrton, pastora Clotilde eram os pastores, até que no dia 15 de novembro de 2004,
nós assumimos como os pastores titulares da IEQ Iguatemi e ali começamos a iniciar um trabalho. Então, depois que nós assumimos, continuamos a manter a essência daquela igreja que cuida, aquela igreja que ama, aquele DNA da nossa igreja, porém podemos começar a implementar alguns projetos, alguns propósitos nossos que nós já tínhamos no coração. Então, em julho de 2013, 2 filhos novos, podemos dizer assim, que nasceram em nossa igreja, que foram as nossas células, e o segundo culto aos domingos. E depois veio o terceiro culto aos domingos, o quarto culto aos domingos, os ministérios crescendo, desenvolvendo, crianças, juniores, adolescentes, jovens, homens, mulheres, casais, melhor idade. Algo que também nós temos muita alegria na nossa igreja, aquele orgulho saudável, é a área social, assistência social, ação social na nossa igreja. E graças a Deus, Deus foi colocando as suas mãos, espaço The House, espaço Kids, até que então um novo sonho começou a surgir em nosso coração, o sonho de nós termos então uma nova igreja, um lugar muito mais espaçoso, com mais estrutura, e Deus começou a nos dar promessas, Deus começou a sinalizar e nós começamos a nos mover isso em oração. Tivemos então a nossa segunda festa, o lançamento da pedra fundamental da construção da nossa nova igreja. E da mesma forma que Deus operou o milagre, nos deu a nossa IEQ Iguatemi, abençoou a construção, abençoou os ministérios, abençoou tudo que nós temos. Eu tenho certeza que é o mesmo Deus que vai estar operando e vai abençoar. Chegaremos o dia que nós falaremos: meu Deus, como aconteceu essa construção tão linda, como falamos neste lugar, e nós saberemos que é o nosso Deus que estará provendo tantas coisas, todas as coisas, porque Ele vai prover através da sua vida, porque você faz parte da nossa família, você faz parte da nossa IEQ Iguatemi. Nós louvamos a Deus pela vida de todos, obrigado a todos, da sua forma, do seu jeito, servindo os ministérios, você que tem ofertado, você que tem dizimado, você que tem frequentado os cultos, você que assiste uma live, você que curte um vídeo ali, faz um comentário naquele vídeo na rede social. Cada ação sua, ela é muito importante, é Deus fazendo uma grande obra em nós e através de nós para alcançarmos o mundo para Jesus.